Meus irmãos, gostaria de convidá-los a abrirem mais uma vez as suas Bíblias e desta vez no texto de Apocalipse, capítulo 12. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 6. Apocalipse 12, de 1 a 6, dando continuidade à nossa exposição do último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, Apocalipse 12, de 1 a 6. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, e a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Oremos. Pai, obrigado por esse culto, Senhor Deus, que nós dedicamos ao Senhor, que Ele suba ao Teu trono de graça como aroma suave, Pai. Receba, meu Deus, os nossos louvores, a nossa adoração, e ouça, Pai, as nossas orações, Pai, especialmente agora, em que estamos diante de Ti, Pai, com a Tua palavra aberta, Senhor Deus. Que o Senhor, Pai, acalme os nossos corações, que o Senhor nos prepare agora, Senhor Deus, para ouvirmos a Tua voz, ó Deus. Que o Senhor fale com cada um de nós, nos dando a Tua instrução, Senhor Deus. E que se nesta noite houver alguém aqui presente, Pai, que ainda não Te conhece, que essa seja uma noite de salvação, Senhor Deus. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Por que existe tanta gente má no mundo? É interessante que os noticiários, eles mostram com destaque as maldades que acontecem na nossa sociedade. Você vê assassinatos, violência doméstica, violência contra a mulher, violência contra vulneráveis, contra crianças. Você vê casos de tortura, sequestros, assaltos. Você vê a corrupção atingindo o meio político e o judiciário. Você vê diversas atrocidades acontecendo, tanto longe como perto, mesmo na nossa cidade. Nós sabemos de casos assim, e tantos outros que nós não conhecemos, que não chega ao nosso conhecimento, de maldade, crueldade, violência, de homens contra homens, de pessoas contra pessoas, sejam homens, sejam mulheres. E creio eu que você sabe a resposta para tudo isso. A resposta é o pecado. Desde que o pecado entrou no mundo, nós vemos a violência acontecendo. A violência contra o seu próprio semelhante. Aquele que deveria ser amado, ele é olhado com ódio. Lá em Gênesis capítulo 4, nós vemos um irmão assassinando o seu próprio irmão. E tantos outros assassinatos, tantos e tantos outras coisas más que aconteceram, que acontecem e que vão acontecer até o final da história.
O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 3, versículos 10 a 18, citando vários salmos, ele nos detalha o porquê de tudo isso. Ele disse o seguinte em Romanos 3, 10 a 18: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ou seja a maldade feita com as próprias mãos, seja a maldade proferida com os seus próprios lábios, a maldade maquinada na própria mente, o homem é inimigo de Deus. O homem natural, ele odeia Deus, porque ele quer ser como Deus. Aliás, essa foi a promessa da serpente à mulher lá no Éden, que se ela comesse do fruto proibido, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela seria como Deus. Então esse é o desejo humano. Eu quero ser Deus, eu quero ser a última bolacha do pacote, o rei da cocada preta, eu quero ser a pessoa mais amada do universo, eu quero ser o destaque, eu quero que as pessoas me amem, que as pessoas olhem para mim e me admirem. E aí, meus irmãos, alguns vão chamar essas coisas de transtornos. A Bíblia chama de pecado. Pecado contra Deus, pecado contra o próximo. O homem sem Deus, ele rejeita ao próprio Deus e ama a si mesmo. Ele rejeita adorar o Criador e adora a criatura. Ele rejeita a graça e prefere as obras, achando que se ele fizer obras, ele vai ser salvo. Ele quer fazer por merecer. E meus irmãos, isso acaba desembocando essa ira contra Deus, que o homem sem Deus tem contra o próprio Deus, desemboca na igreja de Deus. Porque se o homem sem Deus, ele não ama Deus, rejeita Deus, ele também não vai amar aqueles que amam a Deus. E aí vem a perseguição, e aí vem a crueldade, e aí vem a tortura, vem a prisão, vem o assassinato de cristãos por toda a história e durante em volta de todo o mundo. Era isso, meus irmãos, que os nossos irmãos lá do final do primeiro século enfrentavam. Os nossos irmãos que eram membros das 7 igrejas da Ásia enfrentavam uma oposição ferrenha. Por quê? Porque eles se opunham ao sistema. Eles se opunham à adoração aos ídolos. É interessante uma coisa, que no Império Romano existia no papel liberdade religiosa. Ou seja, você poderia adorar qualquer Deus, desde que você fosse sincrético e adorasse todos os deuses e adorasse o próprio imperador. Só que chega um grupo de pessoas e fala o seguinte: não, nós não adoramos os falsos deuses. Esses deuses que vocês adoram não são verdadeiros, não estão vivos, mas só existe um Deus. Não, nós não adoramos o imperador romano, porque ele não é o Kyrios. Ele afirma ser o Kyrios, palavra grega para Senhor. Ele afirma ser o Senhor, mas não, só existe um Senhor, um Kyrios, que é Jesus Cristo. Não, nós não vamos participar dos festivais, das festas pagãs, gregas, romanas, adorando os seus deuses, adorando as suas divindades. Não, porque a única festa que nós participamos é o culto ao Senhor. Essa postura
dos cristãos lá no final do primeiro século despertou ódio a todos os moradores, a todos os moradores não cristãos do Império Romano, e liderados pelo imperador Domiciano, ali na década de 90 do primeiro século, houve uma intensa perseguição a eles. Como eu já disse aqui algumas vezes, aqueles irmãos, eles chegavam no domingo para cultuar, eles se reuniam, olhavam para o lado, via o lugar vazio, falavam assim: escuta, cadê o José? O José não veio hoje no culto? Você não soube? O José foi preso. Aí eu olhava do outro lado: escuta, cadê a família do Chico? Você não soube? A família do Chico, ela foi toda presa. Aí você olhava lá atrás: escuta, mas cadê aquela nossa irmã, a Maria? Mas você não soube? A Maria foi morta. Semana após semana, domingo após domingo, era isso que esses irmãos enfrentavam. E pela providência de Deus, o Senhor Jesus Cristo, na ilha de Patmos, apareceu ao seu servo, o apóstolo João, ele mesmo também perseguido, ele mesmo já escaldado em óleo quente, mas por milagre não sobrevivendo, e agora jogado ali, a mando de Domiciano, naquela ilha, para morrer sozinho. E ali Jesus aparece para ele e revela como será o final da história. Para quê? Para dar esperança. Lembre-se, guarde isso, nunca mais se esqueça. Apocalipse foi escrito para nos dar esperança. Num mundo em que a maldade, a crueldade, a corrupção existe, e muitas vezes nós olhamos e falamos: onde está Deus? Será que Deus não está observando, percebendo tudo isso? Será que Deus é alheio a toda esta maldade ao nosso redor? Será que Deus não está preocupado com as injustiças na nossa sociedade? Deus está no trono, Deus está reinando, Deus está governando. E é isso que nós vimos até aqui em Apocalipse, meus irmãos. Vimos que Deus tem tudo sob o seu controle. Vimos que os homens maus, os filhos deste mundo, eles sim vão perseguir a igreja, sim, eles odeiam a Cristo e a sua igreja, mas Ele é vitorioso. E no final, conforme nós vimos no domingo passado, conforme Handel tomou emprestado as palavras de Apocalipse 11:15, o reino deste mundo se tornou do nosso Senhor, do seu Cristo, e Ele reinará para sempre. Está tudo sob controle do Senhor e do seu Cristo. E agora, capítulo 12, nós chegamos exatamente na metade de Apocalipse. Você chegou na metade de Apocalipse. E aqui acontece uma mudança, uma pequena mudança. Por quê? Porque os 11 primeiros capítulos, eles vão mostrar, ou eles já nos mostraram, essa oposição, essa perseguição do mundo, dos homens maus, dos homens ímpios contra a igreja. Agora, a partir do capítulo 12 até o final, nós vamos ver quem está por detrás. Quem é aquele que move os homens ímpios a perseguirem a igreja? Quem é esse? Esse é o chamado dragão. As crianças que estão aqui já viram desenhos de dragão. Só que os dragões, dragão para começar não existe, não daquele jeito. Existe um animal chamado dragão de Komodo. Só que o dragão de Komodo não é um dragão como o dos desenhos e dos filmes. O dragão de Komodo é um lagartão, é um lagarto bem grande. Ele é de fato um lagarto bem grande, mas ele não é um dragão que cospe fogo. Desde as civilizações mais antigas, elas imaginavam dragões, que muito provavelmente vinha da imagem dos pterodáctilos. O que são os pterodáctilos? Foram aqueles dinossauros voadores, grandes lagartos voadores. Esses sim existiram.
Tanto que existem diversos museus ao redor do mundo que existem esqueletos desses animais. Eles existiram. A Bíblia mostra em alguns textos, como por exemplo o Leviatã, um grande lagarto com asas. Mas aqui nós vemos a figura de um dragão, mas não somente o dragão. Nós vamos ver aqui 3 personagens: a mulher, o filho da mulher e o dragão. E aqui você vai começar a perceber quem está por detrás de toda a maldade do mundo e especialmente de toda a crueldade contra a igreja. O capítulo 12 ele começa assim, versículos 1 e 2: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. João ele começa aqui no capítulo 12 falando de um sinal. Ele vê um sinal e ele vê esse sinal no céu. O que são sinais? Sinais apontam para algo maior. O próprio João, lá no final do seu evangelho, ele fala que muitos outros sinais Jesus fez, mas estes foram registrados para que creiais. Ou seja, João ele chama no seu evangelho os milagres que Jesus fez de sinais. Por que Jesus fez milagres? Aqueles milagres não foram obra social. Ele, por exemplo, ele não alimentou milhares de pessoas como uma obra social para dar comida para quem tem fome. Não, foi um sinal de que ele é o pão da vida, o pão que desceu do céu. Então, sinais eles apontam para uma realidade maior. E aqui João está vendo um sinal, um primeiro sinal, ele vai ver 2. O primeiro sinal é desta mulher. Ele descreve uma mulher majestosa, uma mulher vestida do sol, uma mulher com uma roupa brilhante como o sol, uma mulher que tinha debaixo dos seus pés a lua. Era uma mulher majestosa, era uma mulher bela, era uma mulher impressionante. E esta mulher, ela tinha sobre a sua cabeça 12 estrelas. 12 estrelas. Belíssima, você imagine como se fosse uma tiara ou talvez uma coroa com 12 estrelas. Esta mulher, ela está grávida e ela grita com dores, ela já está prestes a dar à luz. Essa mulher majestosa, bela, impressionante, ela está pronta para dar à luz. Seu filho já está ali, encaixado para sair. Por quê? Porque o texto diz que ela grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. As irmãs aqui que são mães, cujos filhos nasceram de parto normal, as irmãs devem se lembrar o que foi isso, o que foi este momento. Dores intensas, alucinantes. Esta era essa mulher, ela está prestes a dar à luz. Só que tem um segundo personagem, no versículo 3 e no versículo de número 4. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho. Então as crianças aqui imaginem um dragão grande e vermelho. Só que esse dragão grande e vermelho era mais assustador ainda, porque ele tinha 7 cabeças e 10 chifres. E nas cabeças 7 diademas. Sabe o que é um diadema? Diadema é coroa. É coroa. Dona Wanda, bonito o nome da sua cidade. Coroa, diadema. Então esse dragão, terrível, assustador, o texto diz que ele era grande, que ele era vermelho, que ele tinha 7 cabeças, ele tinha 10 chifres e ele tinha 7 coroas, 7 diademas, uma em cada cabeça. Versículo 4, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse.
Vejam, meus irmãos, a cena aqui é terrível. Aquela mulher, parece que aquela mulher estava sozinha, fragilizada, apesar de toda a sua beleza, de toda a sua majestade, ela está sozinha, ela está fragilizada, porque ela está sentindo dores intensas de parto, e ela tem diante dela um terrível dragão vermelho, grande, com 7 cabeças, com coroas, com chifres, e ele está esperando a criança nascer, para ele devorar a criança. Imagine você, minha irmã, que é mãe, coloque-se no lugar dessa mulher. Seu filho vai nascer, ou sua filha vai nascer, e tem um monstro terrível na sua frente, só esperando a sua criança vir ao mundo para ele devorá-la. Essa era a cena. Mas aí nós precisamos entender algumas coisas. Vejam, João fala no versículo 1 do primeiro sinal, a mulher, e no versículo 3 do segundo sinal, o dragão. Bom, como você já tem aprendido, não podemos interpretar o livro de Apocalipse de maneira literal. Aqui são sinais. A mulher e o dragão, eles estão apontando para algo muito maior. Não é apenas uma mulher e não é apenas um dragão. É uma realidade muito maior. Vamos entender aqui. Aqui, o que esses 4 primeiros versículos estão apontando, a realidade maior que eles estão apontando é para o Evangelho, inicialmente para o proto-Evangelho. Você se lembra de Gênesis 3,15? Gênesis 3,15 é conhecido como proto-Evangelho. Diz assim: porém, a palavra do próprio Deus, porém inimizade entre ti e a mulher. Ele está falando com quem? Com a serpente. Eu, Deus, porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Serpente, dragão, está vendo a similaridade? Répteis. E é interessante que a serpente, ela passou a rastejar. Alguns estudiosos vão dizer que a serpente, antes da queda, tinha pernas, como se fosse um lagarto. Outros vão dizer que ela tinha asas. Seja como for, a gente não tem certeza, ela não rastejava sobre o seu ventre, que foi uma maldição que Deus colocou sobre a serpente. Ela não rastejava. Ou ela voava ou ela andava. Uma figura mais parecida com o dragão mesmo. Mas vejam o seguinte, voltando para o texto de Gênesis 3,15. Aqui, Deus nos mostra que a humanidade, ela está dividida em 2 grupos. A descendência da mulher e a descendência da serpente. 2 grupos, certo? Aqui a gente já começa a entender quem é o dragão e quem é a mulher. Bom, o dragão você já percebeu quem é, né? É a serpente, é o próprio diabo. E a mulher? É só você continuar a leitura lá no versículo 9 de Apocalipse 12. Apocalipse 12, 9 diz assim: e foi expulso o grande dragão e a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, com ele os seus anjos. Então você percebe aqui o seguinte, que o dragão é a mesma coisa que a serpente e é a mesma coisa que o diabo. O diabo é o dragão. E ele diz aqui que ele foi lançado para a terra com os seus anjos. Se você voltar o texto lá para o versículo 4, diz que o dragão, ele arrastou 1/3 das estrelas do céu e as lançou para a terra. Quem são esse 1/3 de estrelas dos céus? São os anjos maus, os anjos caídos, os demônios. Então os demônios, eles foram lançados para a terra, do céu para a terra, eles caíram. Tá, pastor, mas e quem é a mulher? É só você olhar novamente lá para o texto de Gênesis 3,15.
A descendência da mulher, ela é oposta à descendência da serpente. Quem é a descendência da mulher? São os filhos de Deus, é a igreja. Quem é o descendente da mulher? É Cristo. É Cristo. Nós temos duas descendências: a descendência de Cristo, nascido de mulher, e a descendência da serpente, a descendência do mundo. Por isso existe uma inimizade, meus irmãos, desde aquele dia da queda, entre os filhos da serpente e os filhos da mulher. Olha o que diz, o próprio apóstolo João disse em 1 João 3, de 8 a 10. 1 João 3, de 8 a 10. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Olha só, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Olha por que o diabo odeia o Filho de Deus. Porque o Filho de Deus destrói as obras do diabo. Versículo 9: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, a descendência da mulher. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então, segundo esse texto de 1 João, quem são os filhos do diabo? São os que vivem na prática do pecado, que não amam o seu irmão e que não praticam a justiça. Esses são os filhos do diabo. Quem são os filhos de Deus? É a divina semente, é a descendência da mulher. São os que foram nascidos de novo, ou seja, nascidos de Deus. Então, nós podemos resumir da seguinte forma, meus irmãos: a humanidade, ela é dividida em dois grupos apenas. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Isso pode parecer ofensivo, e sim, o Evangelho ofende, a Bíblia ofende, a Bíblia nos mostra quem nós somos. Quem nós somos? Pecadores. E se não fosse por Cristo, se não fosse pela sua obra na cruz, se não fosse pela eleição do Pai antes da fundação do mundo, nós também seríamos filhos do diabo. Porque os filhos do diabo fazem a vontade dele, ou seja, desobedecem a Cristo, desobedecem a Deus, não amam o seu irmão, não praticam a justiça. Agora, a mulher aqui, o texto vai dizer em Apocalipse 12 novamente, que ela tem 12 estrelas na cabeça. Lembra do número 12 em Apocalipse? Refere-se tanto às 12 tribos de Israel, como também aos 12 apóstolos. Quem é a mulher? É a igreja de Deus, tanto do Antigo como do Novo Testamento. É o número completo dos eleitos de Deus, certo? E aí você começa a entender aqui os dois sinais. O que João está nos mostrando aqui com esses dois sinais? Que Jesus Cristo, ele descendeu da mulher. Ele é descendente de Eva. Lembra a genealogia de Lucas? Você vai chegar até Adão. Jesus Cristo, ele é homem. Ele é descendente da mulher, ele é nascido de mulher, diz o texto de Gálatas. Então vejam, meus irmãos, como que Jesus veio ao mundo? Através da linhagem humana, especialmente da descendência da mulher. Você vai ver essa linhagem que Jesus, ele é filho de Davi, ele veio da família de Davi, só que antes de Davi, ele veio da tribo de Judá. Antes de Judá, ele veio de Abraão, ele é filho de Abraão, e antes de Abraão, ele veio do próprio Adão. E desde que o pecado entrou no mundo, o que o diabo tem feito? Ou o que o diabo fez entre a queda e o nascimento de Cristo?
Ele sempre tentou impedir que Cristo nascesse. O Antigo Testamento ele mostra isso. Por exemplo, o diabo ele fez isso quando Caim matou Abel. Abel era divina semente. Abel era a descendência da mulher. Abel era crente. É o primeiro herói da fé narrado lá em Hebreus capítulo 11. Jesus descendeu de Abel. O que Caim fez? Filho da serpente, matou Abel. Mais tarde, nós vamos ver o diabo tentando impedir que Jesus vindo ao mundo, usando o faraó no Egito. O que Faraó fez? Faraó lhe deu uma ordem para que se matassem todos os meninos, todos os recém-nascidos judeus. O que as parteiras fizeram? Desobedeceram o Faraó. Depois, mais tarde, a rainha Atalia, já ouviu falar em Atalia? Atalia foi uma rainha cruel, que lá em 2 Reis, capítulo 11, ela decidiu matar todos os descendentes do seu filho, do rei. Então pense comigo, Jesus ele veio da linhagem de Davi, da família de Davi. Se todos os filhos ali fossem mortos, acabava a família de Davi, não tinha mais descendente. Não tendo mais descendente, Jesus não viria. O diabo ele usou essa mulher, Atalia, e ela manda matar todo mundo e matam. E mais tarde, livro de Esther, Amã. Lembra de Amã? O cruel Amã, o mau Amã. E Amã, ele consegue convencer o rei a matar todos os judeus. Agora observe o seguinte: pela providência de Deus, no lugar de Abel, nasceu Sete. Pela providência de Deus, as parteiras desobedeceram Faraó. Pela providência de Deus, Jeoseba, sabe quem foi Jeoseba? Jeoseba foi uma heroína. Ela escondeu o pequeno Joás da rainha Atalia, o próprio neto. A própria avó mandou matar os netos. Sabe por que isso? Porque ela queria o poder. Porque para que nenhum neto assumisse o trono, eles eram os herdeiros. Para que nenhum herdeiro assumisse o trono, ela ficasse sozinha no trono. Mas Jeoseba escondeu o pequeno Joás. E depois, quando Atalia morreu, ele foi coroado rei e continuou a linhagem de Davi até chegar em Cristo. E pela providência de Deus também, os judeus foram autorizados pelo rei Assuero a resistirem e a derrotarem os seus inimigos. Então você percebe que até Jesus nascer, o diabo tentou de todas as formas, usando pessoas para impedir que Jesus viesse à terra. Só que o diabo não tem êxito, ele não teve êxito. O que aconteceu? Jesus nasceu. O que o diabo fez? Usou Herodes. Herodes se viu enganado pelos magos. E o que ele manda fazer? Manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo de Belém e seus arredores. O Herodes ali, endemoniado, usado por Satanás, ele quer exterminar o Salvador, Jesus. Sabe o que Sabe qual que foi o plano do diabo o tempo todo? Impedir que você fosse salvo. Por isso que mais tarde, quando Jesus vai para o deserto, 40 dias, 40 noites, ele pessoalmente aparece para Jesus e tenta fazer Jesus pecar. Mas se Jesus pecasse, ele não teria mais condições de morrer numa cruz. Mas Jesus foi vitorioso. Meus irmãos, o grande inimigo da igreja é o próprio Satanás, a serpente, o dragão. E sabe como que Satanás ataca a igreja? Ele não aparece pessoalmente aqui, mas ele usa pessoas. Ele usa a sua descendência, a descendência da serpente, para atracar, para se opor, para perseguir a igreja do Senhor Jesus Cristo. E isso continuará até o fim.
Observe algumas coisas aqui na imagem, no sinal da serpente. Diz aqui, meus irmãos, que o dragão. Diz aqui que o dragão ele tem 7 cabeças. Você se lembra que 7 é o número de Deus no Apocalipse. É o número da completude, da plenitude, da perfeição. Espera aí, por que o dragão está usando o número de Deus? Porque ele quer se colocar no lugar de Deus. Ele quer se colocar no lugar de Deus, por isso 7 cabeças. Ele tem 7 coroas, 7 diademas. O que coroa simboliza? Simboliza poder, simboliza governo. Se você deve perceber que por toda a história, Satanás ele usou governantes para tentar destruir a igreja. Seja Faraó, seja Nabucodonosor, seja Herodes, seja Pilatos, sejam os imperadores romanos, sejam hoje os governos islâmicos, comunistas, ateus. O diabo ele usa governantes, por isso os chifres e as coroas, símbolos de poder e governo. Esse é o grande plano, esse é o grande desejo do diabo, é acabar com a igreja. Ele tentou acabar com Cristo, mas ele não conseguiu. Então ele tenta acabar com a igreja e ele tenta estabelecer o seu reino neste mundo. Mas o verdadeiro rei é outra pessoa. Versículo 5: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Vejam, meus irmãos, o que acontece. O filho nasce, é um menino, é um varão, e quando esse filho nasce, diz que ele há de reger todas as nações com um cetro de ferro. A imagem, o texto aqui, João toma emprestado do Salmo 2,9, que nós lemos: com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso do oleiro. Isso no futuro. Então o que esse versículo 5 está mostrando? Ele está mostrando o nascimento de Jesus e ele está mostrando a ascensão de Jesus. Jesus ele nasce, ele é o rei. Você se lembra que os magos eles chegam em Jerusalém procurando o recém-nascido rei dos judeus. Ele já nasce como rei, ele vem da tribo ele é filho de Davi, ele vem de uma linhagem real, ele vem para reinar. Só que esse rei ele morre e ele não permanece morto, ele ressuscita e ele volta para o céu. Diz aqui que ele foi arrebatado para Deus até o seu trono. Só que o versículo 5 aqui no meio ainda mostra o futuro desse rei, que ele vai reger as nações com cetro de ferro. E aí a gente volta lá para o texto de Apocalipse 11, versículo 15, que eu citei agora há pouco, que Rendel cita lá no Messias, especialmente no Aleluia. Ele reinará. O reino deste mundo se tornou, vejam meus irmãos, o diabo ele usa governos maus neste mundo para tentar governar, para tentar impor a sua vontade, para tentar destruir a igreja. Mas o verdadeiro rei já está no trono, e quando ele voltar, não haverá mais governos humanos, não haverá mais governos satânicos. Jesus ele vai reinar não só no céu, mas também na terra. O versículo 6 ele vai dizer assim: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado o lugar para que nele a sustentassem durante 1260 dias. Então vamos entender aqui. A mulher quem é? É a igreja, tanto do Antigo como do Novo. A igreja do Antigo Testamento é a mulher que deu à luz. Jesus ele veio daquele povo. Jesus ele veio do povo judeu. Jesus ele veio do povo escolhido de Deus do Antigo Testamento.
A mulher que deu à luz ao filho varão é o povo de Deus, a igreja de Deus no Antigo Testamento. Eles deram à luz. Jesus descendeu deles. Veio de Sete, que nasceu no lugar de Abel. Veio dos hebreus lá do deserto, que estavam no Egito e depois foram para o deserto. Veio do próprio Davi e de toda a sua linhagem, a sua dinastia davídica. Veio daqueles judeus cuja rainha era Ester. Então vejam, meus irmãos, este povo judeu, hebreu, é que foram os antepassados de Jesus. Era a mulher que deu à luz ao filho varão. E quem é a igreja do Novo Testamento? É a igreja depois de Cristo. É a mulher do versículo 6, é a mesma mulher, o povo é um só que nós vemos essa mulher em dois momentos: antes de dar à luz e depois de dar à luz. Antes de dar à luz é a mulher, é a igreja do Antigo Testamento, é o povo que era o antepassado de Cristo. Depois de dar à luz é o povo de Deus, a igreja de Deus depois de Cristo. Essa mulher, ela fugiu para o deserto. A mulher, ela representa a igreja de Cristo, cujos membros fogem para um lugar que Deus lhes preparou, que é o deserto. E a gente vai ver o deserto sendo mostrado na Bíblia algumas vezes. Por exemplo, o povo hebreu peregrinou 40 anos no deserto. Quando perseguido pela rainha Jezabel, o profeta Elias fugiu para o deserto. João Batista, ele peregrinava pelo deserto. Jesus, antes de começar o seu ministério, ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. E o próprio apóstolo Paulo também, ele passou um tempo no deserto antes do início do seu ministério. Então você percebe que tanto no Antigo como no Novo Testamento o deserto aparece, o deserto tem algum tipo de relação com o povo de Deus. E o que o deserto na Bíblia nos ensina? Ele nos ensina 3 lições. Primeiro, no deserto nós somos completamente dependentes de Deus para nos sustentar, tanto materialmente quanto espiritualmente. É no deserto que Deus sustenta a sua igreja. Quando você passa pelo deserto, é que Deus cuida de você. 2, o deserto é sempre um lugar temporário. O povo hebreu, ele não ficou no deserto, ele foi para a terra prometida. Elias não ficou no deserto, ele voltou para Israel. Jesus não ficou no deserto, assim como Paulo também não, eles foram para o seu ministério. João Batista, idem. O deserto é um lugar temporário. E o que o deserto é para nós? O deserto é o mundo. Deus preparou para a mulher o deserto. Deus preparou para a igreja o mundo. Nós somos colocados no mundo. É aqui que o Senhor quer que a gente fique. É aqui que o Senhor quer que a gente o sirva. E isso nos mostra aquelas 3 lições. Primeiro, Deus sustenta a gente no mundo. A gente viu isso na escola dominical hoje. Em meio a crises, a gente não precisa ficar ansioso, porque Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus nos sustenta. É Deus quem sustenta a igreja, por isso nós estamos no deserto. Aqui, meus irmãos, é que Deus vai cuidar de nós, que vai nos ensinar, que vai nos alimentar. É aqui que a gente vai trabalhar, que a gente vai ganhar o pão de cada dia através do nosso trabalho. É aqui que vamos aprender lições preciosíssimas através do sustento espiritual da palavra de Deus. O deserto é um lugar temporário, ou seja, nós somos peregrinos aqui. Aqui, este mundo não é a sua casa, não é o seu lar definitivo. Você está de passagem, você está caminhando para o seu lar celestial. Você é um peregrino, um forasteiro. E, conforme nós vimos também, o deserto, Deus prepara o seu povo para o serviço. Você não está no mundo à toa, você não está no mundo para ser servido, mas é aqui no mundo que Deus nos prepara para nós servirmos.
Uma vez por semana, a igreja que está no deserto se reúne, é edificada, adora a Deus, alimenta-se com a sua palavra e é preparada para de segunda a sábado sair e servi-lo. Nós somos preparados no deserto, como foi Elias, João Batista, Jesus, Paulo. Antes do ministério, eles passaram por deserto. Então nós estamos no deserto, estamos passando por um processo em que Deus está nos preparando. Diz o texto aqui de Apocalipse 12:6, que a mulher, ela fica no deserto 1260 dias. Bate com o tempo lá das duas testemunhas que profetizaram e o tempo que os gentios pisaram sobre o povo de Deus lá em Apocalipse capítulo 11. O que são esses 1260 dias? Não é um número literal, mas é o tempo da igreja no mundo. Ou seja, enquanto nós estivermos no mundo, Deus preparou, ou seja, nada na nossa vida é por acaso, nada na nossa vida é à toa, nada na nossa vida é sem sentido, é sem razão. Deus preparou o deserto para nós. Nós estamos no deserto, nós estamos neste mundo. É um deserto, não é um shopping, não é um resort, não é um lugar agradável e feliz. É um deserto, é um lugar difícil, é um lugar duro. E é um lugar, meus irmãos, em que o diabo continua perseguindo. O diabo, meus irmãos, Satanás, o grande inimigo da igreja, ele vai atacar a igreja. No final do primeiro século, ele atacava de maneira intensa, através da perseguição, através da tortura, da prisão, da morte. Hoje, em vários lugares do mundo, acontece a mesma coisa. Acontece a mesma coisa. Cristãos são perseguidos, perdem suas casas, seu trabalho, sua liberdade e às vezes suas vidas. Mas não pense você que o diabo ele não ataca as igrejas de países como o nosso, onde existe uma liberdade religiosa. O diabo ele ataca de maneira ferrenha e descarada as igrejas nesses países onde existe a perseguição. E em lugares como o Brasil, o diabo ele é sutil, ele se disfarça. O diabo, meus irmãos, ele vai usar, por exemplo, o entretenimento, o lazer, as compras, a escola, para atacar a igreja. O entretenimento, cada vez mais filmes com ideologias malignas têm sido lançados e os crentes consomem isso, os filhos dos crentes consomem isso. Estava vendo um podcast essa semana falando sobre filmes de vilões. E tem se produzido filmes para relativizar a vilania. O Coringa sempre foi um vilão, agora o Coringa é um transtornado e agora ele tem uma explicação porque ele é mau. A Malévola sempre foi uma vilã, mas ela é uma incompreendida. A Cruella de Vil em inglês, diabo, aquela dos 101 dálmatas, sempre foi a mulher maligna que queria matar os dálmatas para fazer um casaco. Mas num filme recente sobre a Cruella, ela é retratada como ela quer vingança porque dálmatas mataram sua mãe adotiva. Então eles tentam dar uma carinha boa para os vilões, para os maus. É isso que ele faz no entretenimento. Desenhos com ideologia de gênero têm sido lançados nas plataformas.
E muitas crianças têm consumido isso. A mídia, ela tem mostrado que é normal o aborto, a ideologia de gênero. É normal aquilo que a Bíblia condena. O diabo ele é muito sutil. As escolas ensinando evolucionismo, ensinando essas ideologias, militância aos filhos dos crentes. E assim o diabo sutilmente tem atacado a igreja. Sutilmente tem atacado a igreja. Sutilmente o diabo tem usado as agendas progressistas. Sutilmente o diabo ele vai soprar no ouvido dos crentes o seguinte: olha, hoje é domingo, mas você está cansado, não vai para a igreja não. Você trabalhou a semana inteira, fica em casa, você está cansado. Um domingo só não vai matar ninguém. É isso que o diabo faz conosco, meus irmãos. Em outros países, ele é ferrenho, atacando com prisão, tortura e morte. No Brasil e outros países do Ocidente, ele é muito sutil. Ele quer destruir você. Ele tentou destruir a Cristo, não conseguiu. Agora ele vai destruir a mulher, a igreja. Ele vai de todas as formas. Ele vai usar, por exemplo, meus irmãos, o consumismo. Quantos crentes estão endividados? E muitas vezes é por causa do consumismo. O diabo vai soprar no seu ouvido o seguinte: olha, compre aquilo que você não precisa, para impressionar pessoas que você não conhece, com dinheiro que você não tem, e você vai ficar endividado. Percebam os meios sutis que Satanás ataca a igreja, nos ataca. Porém, meus irmãos, nós precisamos ir à luta. Nós não servimos Satanás, nós servimos a Cristo. Domingo que vem nós vamos ver essa guerra acontecer. Mas entenda uma coisa: você está no deserto, e nesse deserto, além de você estar peregrinando, você está numa guerra contra o mundo, contra o sistema, contra o próprio dragão. E só existe um meio de vencê-lo: é usando a armadura de Deus, que Paulo nos fala lá em Efésios capítulo 6. A palavra de Deus, a oração, a fé, a verdade. Quando nós somos crentes verdadeiros e colocamos em prática aquilo que nós aprendemos, nós vencemos os ataques do inimigo. Ele vai nos atacar. Não pense você que o diabo não está preocupado com você. Não pense você que o diabo te ignora a nossa igreja. Não, ele quer de todas as formas nos destruir. Ele quer de todas as formas nos fazer pecar, nos fazer cair. Ele vai te tentar enganar lá no seu trabalho, lá na sua escola, ele vai te tentar a mentir, ele vai te tentar a fazer coisas que desagradam a Deus, ele vai te tentar a ser maledicente, a ser descontente com a sua vida que Deus preparou para você. Ele vai te tentar de todas as formas, de maneira sutil. Mas não caia nos laços do dragão, nos laços do inimigo. Vá à luta, persevere, saiba que você está no deserto, então não se acomode com esse mundo. Não busque nesse mundo ter um conforto que você só vai ter no céu. Não busque nesse mundo ter uma vida que você só vai ter no céu. Busque agradar a Deus, sirva a Ele, viva para Ele. E se você, porventura, acha que esse mundo é o melhor lugar que existe, sinto te dizer que não é. Esse mundo jaz no maligno, na serpente, no dragão. Abandone o mundo, dê as costas para o mundo, não se amolde a este mundo e sirva ao Senhor. Sofrimentos virão, perseguições virão, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Amém.